RAGT. Think Solutions. Think RAGT. Hay un proyecto a la medida de tu empresa. Hay un campo a la medida de tu proyecto. Hay una oportunidad a la medida de tu inversión. Somos un fideicomiso conformado por productores, profesionales y empresarios que decidimos asociar nuestras inversiones a la innovación tecnológica en el agro. Inventur. Invertir innovando. Innovar invirtiendo. Todo comienza donde vos le das vida a nuestra tierra. Sos guardián de nuestros suelos. Construís una agricultura sostenible. En lo más valioso de tus días, estamos con vos. Protegiendo tu presente, aseguramos juntos el futuro. Zurich. Muito obrigada. Vamos esperar mais pessoas para chegarem para a parte final, como último painel também. Agradeço aos palestrantes e vamos começar com a Florência Galimberti, diretora da área de aceleração em Rio. Ou na Rio, a rede de inovação local, Lucas Amadeu, presidente da Jornadeiros Agro, que vincula futuros profissionais como trabalho no campo, a Catarina Onos, presidente da ONG Haciendo Caminos, que trabalha para melhorar a qualidade de vida de crianças e famílias vulneráveis, especialmente no norte argentino, e Evelyn Coronel, engenheira agrônoma especialista em agricultura de precisão, parte da Presídio Jovem. A ideia é que vocês possam saber mais deles e também poder desenvolver essa pergunta, né? A Argentina é realmente um lugar para todos? Florência, bem-vinda mais uma vez. E o que você faz na Rio? Muito obrigada, eu sou Florência Galimberti, como você falou, eu sou a diretora da área de aceleração da rede de inovação local. A Rio, para aqueles que já conhecem e para aqueles que não conhecem a Rio é uma organização, ou uma rede mesmo, que acelera, conecta, inspira milhares de pessoas trabalhando para resolver os desafios públicos das suas cidades. E o que eu faço é tentar acompanhá-los nessa grande tarefa e também acompanhamos eles a se tornarem líderes das suas comunidades. A Rio nasceu faz 9 anos e agora estamos trabalhando com 600 cidades de maneira ativa, com foco na Argentina e também na América Latina. E meu trabalho diário tem a ver com a criação de ferramentas digitais para que os municípios possam avançar na sua transformação digital, que é muito importante para as pessoas terem municípios modernos. E também desenvolvemos programas para conseguir estratégias integrais nas cidades, para que possam ser cidades eficientes, inovadoras, circulares, da biodiversidade, cidades do conhecimento, do desenvolvimento econômico, todos esses temas que precisam desenvolver os governos locais. Então, nós acompanhamos eles com isso. Lucas, da Jornadeiros Agro, o que faz a sua organização? Estão me ouvindo bem? Primeiro, agradeço a Presídio e parabenizo mais uma vez pelos grandes movimentos de pessoas e motivação, energia, conhecimento. Parabéns. Jornadeiros Agro é uma organização de jovens que já faz 8 anos, cujo objetivo é ter e aprontar, treinar jovens líderes para o setor agroindustrial na Argentina. A ideia é conectar a estudantes se formando da faculdade com o setor produtivo, com as empresas, com uma realidade agropecuária, com uma visão bem clara. E, felizmente, com o passo dos anos, conseguimos validar a nossa visão inicial, que era, inicialmente, como complementar a falta de formação prática que temos na faculdade com a saída para o campo, para as jornadas. Assim foi que começamos. E o simples fato de mudar uma atitude que era mais passiva, esperar que a faculdade desse alguma coisa para passar para uma atitude mais ativa, você procurando alguma coisa, acaba formando jovens protagonistas. Hoje somos uma referência para a formação de jovens e estou muito contente de estar nesse painel, porque a ideia nossa é formar uma geração de jovens, de pessoas que possam ser protagonistas,
que possam ficar sabendo que podem, que possam mudar a sua realidade numa Argentina que realmente precisa de mudar o seu entorno. Catalina Hornos, Haciendo Camino é a sua ONG. O que vocês fazem? Bom, a Haciendo Camino nasceu em 2006. Nós somos uma ONG que trabalha para a melhor qualidade de vida de famílias em contextos de muita vulnerabilidade. Hoje temos 12 centros de desenvolvimento infantil e fortalecimento familiar em diferentes partes das províncias de Santiago del Estero, Chaco e Salta. E além dos 12 centros, trabalhamos em outras 18 comunidades rurais. Concretamente, nós temos um programa de prevenção e recuperação de malnutrição infantil, com uma equipe interdisciplinar que tem pediatras, trabalhadoras sociais que acompanham as famílias, em termos de acesso à água potável, à saúde. Nutricionistas, tentamos acompanhar as mães para a educação para a saúde, criação, acompanhamento dos filhos também. Ajudamos elas a se treinarem para obter algum tipo de trabalho, para ter algum tipo de renda, para melhorar sua qualidade de vida. Também temos programas de saúde com diferentes médicos e médicas, um programa para grávidas, onde acompanhamos os controles de saúde e o desenvolvimento do vínculo como filho ou filha para evitar também a malnutrição. E também temos abrigos de crianças que são parte de processos e mães que são vítimas de violência. E trabalhamos também em Chaco com outras organizações, com outras dimensões, com a saúde, a educação, com a nutrição. E isso é dentro das comunidades Wichí. Muito bem. Evelyn da Presídio Jovem. Poderia contar um pouco qual é o seu trabalho? Muito obrigada a todos pela companhia. Agradeço também aos organizadores do painel por ter nos considerado. A Presídio Jovem tem um papel muito importante, porque é a formação de jovens que estão na comunidade agro para poder se formar e ser os futuros referentes sociais dentro da instituição. É a sementeira, basicamente. O nosso papel é integrar jovens do país todo que estão se formando ou estão se integrando ao mundo do trabalho para participarem da instituição e para ser parte desse mundo da agronomia, sustentabilidade e todos os elos da cadeia agroalimentar. O tema desse congresso particularmente foi carbono. Isso tem a ver com a sustentabilidade, a mudança climática e como a agricultura está diretamente vinculada com isso. Nós tivemos 2 dias com temas relacionados a isso. Então, como é que hoje os jovens podem participar dessa responsabilidade social que nós estamos atravessando? E também queremos convidar os jovens a se juntarem a nós, que tenham coragem, porque mesmo que eu sou engenheira agrônoma, além disso, além da formação, isso tem a ver com o que nós estamos fazendo e que também queremos convidar jovens de outros ramos, porque hoje as fazendas, os campos estão indo para o caminho da inovação, da tecnologia. Então, queremos convidar jovens de outros ramos, de outras formações, para que se juntem a nós. Me vou com vos. Por que haces o que haces? Flor, por que você faz o que faz? Por que você decidiu se unir a Rio? Bom, eu sou advogada e eu trabalhei como advogada. Tive a oportunidade de fazer cursos, treinamentos. Me senti atraída pelo desenvolvimento local. Comecei a trabalhar em Rio e eu me apaixonei pela nossa missão. A gente faz o que faz na Rio porque
Acreditamos em que as cidades são motor de desenvolvimento do país. Nas cidades há uma grande oportunidade para impactar rapidamente e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram lá. Na verdade, trabalhamos com governos locais porque é a unidade de governo mais próxima dos vizinhos. E achamos que assim podemos melhorar a qualidade de vida das pessoas e gerar mais oportunidades. Como? Enfrentando os desafios públicos de uma cidade para poder gerar mais oportunidades. A partir da Rio, fazemos isso porque acreditamos em que esses desafios públicos devem ser enfrentados. Há quase uma receita mágica. Para nós, os desafios de uma cidade devem ser enfrentados para resolver os problemas e oportunidades em conjunto público-privado. Não são os governos locais, claro, eles têm que se treinar para serem eficientes e estar na altura dos desafios. Mas também acreditamos que os governos locais têm que trabalhar com a sua comunidade, com o setor privado, com as organizações sociais, com os inovadores locais, líderes, referentes da cidade, para atingir soluções com abordagens multissetoriais para esses desafios e assim gerar melhores soluções com bom impacto. A ideia é convidar os governos locais e trabalhar com eles para que pensem em soluções para os desafios junto a organizações como estas presentes aqui, com pessoas que têm vontade de fazer, com líderes para contribuir e para que a sua comunidade seja viva, com vontade de fazer e tenha mais oportunidade. O mesmo quero perguntar para Lucas, entendendo que Jornadeiro, sua organização cresceu, porque você faz o que faz, onde você encontrou a carência, por que vocês se tornaram e aumentaram a funcionalidade. Por que eu faço o que eu faço? Na verdade, a verdade está com a minha mulher, né, e Maria Amélia, que às vezes me padece. É porque eu não posso deixar de me mexer. Eu sempre tento fazer mais alguma coisa. Eu faço isto como consequência. Ignacio Larterigoyen uma vez me contou, né, isso, porque eu fui unindo pontos. A gente não sabia o que era que estava fazendo, não fazia ideia. Nós tínhamos uma necessidade clara. Bom, na faculdade a gente aprende uma coisa, mas no caminho ouvimos uma outra. Então, a história do que nós fazíamos, assim, a gente foi se empolgando. De repente, éramos 12 pessoas. Em agosto, setembro de 2016, fomos visitar Larterigoyen. Ele nos recebeu no dia do seu aniversário e conhecemos um estabelecimento porcino, uma planta de biodiesel, um estabelecimento sustentável. E depois voltamos para a faculdade com a cabeça totalmente estourada. Uma atitude mais participativa, com vontade de perguntar para o professor: você falou isso, mas a gente viu uma outra coisa. Começamos a perceber que a gente podia ser protagonista da sua própria vida. Eu sei que ontem ou anteontem esteve Marco Vichamil, que é cofundador disto. Ele percorreu a Argentina a cavalo, né? Ele falou: eu posso. E finalmente foi isso que a gente fez, porque eu me apaixonei e fico empolgado e fico até muito tarde, porque realmente acredito e encontrei neste espaço alguns, no encerramento do Congresso de Políticas Públicas de Barbechando, eles nos convocaram, né, para fazer esse encerramento. Eu falei: nem louco, diante de políticos, o que a gente vai falar? Bom, aos poucos, devagar. É isso que a gente faz. Eu me apaixonei por isso. Uma geração de entre 20 e 30 anos é quando você mais energia tem. Eu estou esperando meu primeiro filho. Ontem tive que me desculpar porque eu não consegui vir. O meu tempo não é mais o mesmo, a minha energia não é mais a mesma, porque eu tenho outras prioridades, eu estou com uma família em aumento, mas entre os 20 e os 30 anos eu fiz muitas coisas. Eu tenho certeza total
Hoje, mais do que nunca, que a geração de entre 20 e 30 anos é aquela que, se perceber, se for consciente, vai ser capaz de mudar uma realidade. Nós não somos, podemos acompanhar, mas aqueles que estão finalizando o curso de faculdade e têm sonhos e motivações, são aqueles que vão poder desfrutar de uma Argentina melhor, agregar valor, mais trabalho. Por isso eu faço isto. Isso se a Argentina mudar o rumo a partir de outubro. Eu adoro você falar de sua família, é um crescimento pessoal enorme. Mas você continua estando em Jornadeiros, né? Eles precisam de vocês. Catalina, o que você pensa disso tudo? Eu ouvia a Florência pensando na cidade como motor. Eu não ouvia isso fazia muito tempo. Sempre pensamos no agro como motor. Mas é o que falava a Diana Mondino, não é agro versus indústria, cidade versus campo. É cidade e campo. Os dois são motores. Agora, você é campo, cidade, você é norte, é vulnerabilidade. O que você acha do que ouviu? Por que faz o que faz? Bom, o que falava Lucas, eu comecei com 21 anos, eu sou de Buenos Aires, mas eu fui a Niatuxa com 21 anos numa experiência de voluntariado para um fim de semana, e a diretora da escola falou que precisavam de pessoas que permaneçam, né? Porque o fim de semana não mudava nada, precisavam de pessoas que ficassem. E eu pensava nisso que você fala, Lucas, né? Eu achava que era uma pessoa já idosa, né, com experiência, e pensava, isso pode mudar, vou mudar essa cidade. Então me instalei, né, um pouco contra os medos familiares, né? Mas eu me instalei na cidade até quase os meus 30 anos. E aí entrei em contato com a realidade. Isso me fez tomar consciência e entender que eu não merecia as oportunidades que tive, né? Se eu não podia colocar a minha vida a serviço daqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. Na escola de Aniatuxa tinha 300 alunos que vinham do campo para fazer a escola, porque não tinham nas suas proximidades. E tínhamos que ensinar esses alunos a usar o vaso do banheiro, né? Porque eles não tinham, eles só tinham latrinas. Eles tinham medo da água que caía de cima, né? Porque eles costumavam procurar a água no canal. E para eles era um luxo ter uma cama para eles, mas depois ficavam na cama com o irmão porque não tinham costume de dormir sozinhos. E nesse contexto, eu comecei a visitar famílias cujos filhos abandonavam a escola, e eu encontrei gravidez adolescente, crianças que não tinham tênis ou abandonavam a escola porque não podiam comprar os materiais, e a partir disso surgiu o meu desejo, pensando que eu vinha de uma realidade com muitos recursos e que eu devia ser uma ponte de conectar recursos e necessidades. O caso concreto de uma menina que eu encontrei uma mãe com uma filha desnutrida de 3 meses, com 2 quilos. E a mãe contava que dava leite de fórmula, né? São 4 colheres na mamadeira, mais água. E não era leite em pó, mas líquida. Então, dava 4 colheres de leite líquida diluída em água. A menina morreu. Isso foi impactante para mim. Às vezes, a pobreza não é apenas falta de oportunidades, mas é vida ou morte. E a partir disso surgiu Fazendo Caminho, né, a organização que depois cresceu muito, com esse objetivo, que o contexto em que as crianças nascem no nosso país não condicione para sempre a sua vida, né? Às vezes eu vejo um bebê e penso, é dificílimo que essa criança saia dessa pobreza estrutural. E trabalhamos para isso, para que o contexto de pobreza não seja eterno para essas crianças, né? Que elas tenham oportunidades. Obrigada. Evelyn Coronel, por que a Preside Jovem? Porque você escolheu esse espaço e
o que acontece com você, com as diferentes histórias e como elas se conjugam com a Preside Jovem. Bom, essa é a fase em que a gente está mais ativa, com energia, como falou o Lucas, né? Eu sou também, eu quero fazer tudo, mexo em tudo, eu quero me envolver em tudo. Eu gosto muito da inovação, né? Fazer alguma coisa que não esteja sendo feita, que seja desconhecida. Isso me atrai muito. Pessoalmente, adoro fazer essas coisas. Então, um dos motivos para eu me unir à Preside Jovem, pelo relacionamento, pelo tema social. E porque a Preside está trabalhando em muitos projetos de redes, de inovação. E eu acho que é muito bom, porque para onde o mundo vai, para onde todos os sistemas produtivos se encaminham. Hoje não é mais trabalhar a terra e ter uma cultura e só, vai muito além. Estudamos o que acontece dentro do solo, acima do solo, com a captura de carbono. Isso envolve a mudança climática, que hoje também é um problema e que todo mundo fala dele, porque tem um impacto isso, né? Como a temperatura aumentou no mundo. E eu, como jovem, mexe comigo, porque é o mundo em que eu tenho que viver e que vou deixar para os meus filhos. Então, pessoalmente, eu gosto disso tudo e me empolga, porque é um grande desafio trabalhar nessa área. E Lucas falava agora, este é o momento para fazer, porque depois, por outras responsabilidades, você vai abandonar o sonho um pouco de lado. Então, eu quero fazer e quero fazer parte disso. Os jovens são nativos digitais e, na verdade, têm isso com maior facilidade. O acesso à informação, à pesquisa. E se você quer fazer parte dessa mudança, primeiro você tem que mudar. Se você quiser uma mudança, você tem que mudar o modo em que faz as coisas. E se você quiser uma mudança maior ainda, você tem que mudar a maneira de ver as coisas. Eu acho que isso é crítico. Também o que Lucas falou, acho que também a Florência, relacionar, um dos papéis dentro da Preside Jovem é relacionar essa conexão do campo e a cidade. Que os jovens, eles saem da faculdade e vão na procura de oportunidades em outros lugares. E muito bem, está na hora de experimentar, sair de casa, né? Mas também fazer essas experiências, né? Obter capacitação no exterior, mas depois é bom voltar e trazer isso para a Argentina. A palestra que Lucas falou agora de Marcos Villamil foi organizada dentro da Preside Jovem. E as nossas funções são organizar treinamentos, workshops para jovens, sempre numa temática que seja interessante para eles, né? Em torno de 300 jovens estão conectados em toda a Argentina. Então, fazemos uma enquete. Qual o tema, o tópico que você quer que seja abordado nos próximos workshops? Bom, um dos workshops que organizamos para encerrar o congresso é o ecossistema Agri-Full-Tech. Como é hoje aplicado ao agro, a tecnologia. E o outro encontro organizado foi a experiência do Banco Villamil. O título da apresentação é Entre aquilo que você sonha, a brecha entre o que você sonha e a realidade é a ação. Ele gostava de travessias a cavalo e tinha o sonho de percorrer a Argentina a cavalo. E ele fez, né? Juntou o sonho e a ação. E ele contava
como o argentino é, né? Ele contava que foi hospedado por 300 famílias quase, que abriram as suas portas, a porta da sua casa, do seu campo, da sua família, a ele que era um desconhecido. E acho que isso não acontece em outros lugares, isso é bem argentino. Você quer participar naquilo que você daquilo que você gosta e pode fazer. A Preside vai nesse caminho. Se você quiser se unir e participar, você tem espaço para isso. Catalina, é um lugar para todos este país, entendendo o que você atravessa, você escolhe fazer por outros, como você é empática com uma realidade tão difícil. Vocês 4 são muito empáticos, eu parabenizo por isso. Mas, como você vê, isso é para todos? Acho que a Argentina é um país rico em muitas coisas. Não vou falar da produção de alimentos agora, mas temos alimentos, universidades de excelente nível, médicos reconhecidos, paisagens incríveis, mas ainda assim encontramos meninos com fome, famílias sem acesso à saúde, o salário não dá para chegar no final do mês. Hoje temos uma Argentina que dói, né? Alguma coisa estamos fazendo mal. Não acho que os políticos estejam fazendo as coisas mal. Eu acho que, como sociedade, vemos isso, né? E fazemos as coisas mal. Hoje o nosso país não é um país para todos, não. Muitos jovens vão procurar oportunidades no estrangeiro, né? E os mais pobres não têm comida, Mas eu acho que podemos construir o país que nos orgulhe. E isso significa sair da queixa e ver que tudo está mal e que nada pode mudar e transformar essa queixa em ação. Uma frase que eu gosto é que aquilo que é mal neste mundo não é a maldade dos maus, mas a passividade dos bons. Acho que como sociedade temos que sair da passividade para construir o país que queremos. Lucas, você tem uma outra visão. É ótimo, muito bom, coincido plenamente com Cata, mas eu me coloquei um objetivo que não tem nada a ver com o painel anterior. Eu vou ser o mais propositivo possível, vou tentar ser, porque eu tenho certeza que um dos graves problemas da Argentina, o ser humano é energia, não é? Eu acredito fielmente nisso. Se você tem uma pessoa perto que tem energia negativa, isso vai impactar em você no final desse dia. Eu confirmo isso a cada dia. Nesse sentido, eu acho e coincido plenamente com Cata que os políticos são a melhor desculpa que a gente tem. A política argentina se transformou em nossa principal desculpa para jogar a toalha, né? Tem muitas pessoas que foram o contrário, são exemplos para nós. Eu acho sim que a Argentina é um país para todos, acho sim que a Argentina tem oportunidade para todos, mas eu tenho certeza de 2 coisas. A primeira é que se a gente não mudar a mentalidade como sociedade, eu ouço pessoas que falam que no domingo não querem votar. Então, não vamos jogar a culpa no político, né? Se tem pessoas que nem mesmo se informam de quem é o candidato e vai votar, não pode reclamar. Aquele que não votar no dia domingo não deve se queixar na segunda-feira, né? Porque não entendeu o que é uma república e uma democracia. Então, primeiramente, temos que mudar a mentalidade. O segundo aspecto é que devemos entender que muitos aqui, tivemos mais oportunidades do que outros. Claramente tivemos mais. Num país subdesenvolvido, com muitos problemas, as oportunidades a diferença de oportunidades é cada vez maior. Portanto, há oportunidades para todos se mudarmos a mentalidade como sociedade e se aqueles que tivemos mais oportunidades do que outros
compreendermos que o esforço, o envolvimento, o engajamento, o protagonismo que devemos ter não é o mesmo que daqueles que tiveram menos oportunidade, que a função da agroindústria para a Argentina não é a mesma. Não podemos reclamar de que nos transformamos uma caixa do Estado que só mantém subsídios sociais. Essa é uma realidade, né? Devemos ver como mudar isso, não só reclamar. Devemos fortalecer outras indústrias, mas se só ficarmos na queixa, num papel passivo, a Argentina não vai ser um lugar para todos, porque tem pessoas que não tiveram oportunidades. Quando a gente entender que deve mudar a sua mentalidade, né? É isso que fazemos na nossa organização, com apresentações para os trabalhadores agropecuários, né? Inspirando as pessoas e entendendo que o esforço e o que eu tenho que fazer é o dobro, porque eu tive mais oportunidades do que outros. Nesse dia, a Argentina será um país para todos. Flor, em geral, nós jogamos a culpa, jogamos a toalha. E o que você faz? Você recolhe essa toalha para falar com os políticos, para ver se prestam atenção, para saber para onde ir, para ter uma transição amável, para ver quais são as questões a serem melhoradas? Como vai essa toalha? Bem, estamos trabalhando. É um país para todos, a Argentina? Há lugar para todos? É sim. Há duas grandes coisas. Eu acho que um lugar para todos, porque eu estou perto de pessoas que trabalham para fazer esse país para todos. Então, sem dúvida, há um especialista que trabalha com isso, com a gestão da mudança, que eu gostaria de falar, que é um especialista em transformação. E ele falou que, para ele, o conceito de líder é aquele que tem a capacidade e a coragem para fazer uma mudança e agregar valor onde for que estiver. Então, não é bom acordar todos os dias queixando e sem fazer nada. E há 3 referentes que estão trabalhando para gerar valor, mudança. Isso que nós precisamos na Argentina, mas líderes no que fazem. Por outro lado, no contexto das eleições, estamos todos pensando no nacional, no provincial, que sem dúvida é importante, mas na Rio, este ano, nós decidimos acompanhar todos os governos locais da Argentina que precisarem no período das eleições. Para sair do contexto nacional e das províncias, na Argentina há 2.308 governos locais. Deles, há 2.040 que têm eleições neste ano e que mudarão as suas autoridades. Até hoje são 1.100. Temos um painel na Rio, que está no nosso site, onde a gente monitora todas essas mudanças. Mas por que é importante acompanhar esses números? Bom, há 300 municípios que mudarão as suas autoridades. É importante porque a decisão da pessoa que entrará ou que vai sair nesse contexto da eleição, nesse momento de inflexão, que é tão importante, porque continuam passando coisas. As pessoas continuam com a sua vida, vão para o trabalho, não para o mundo por ser o ano das eleições. Continuam trabalhando, empurrando. Então, o nosso objetivo para esse ano é acompanhar os governos locais para que tenham uma transição responsável e transparente entre o governo que sai e o que entra. E há muitos funcionários, muitos perfeitas, trabalhando dessa maneira, que não querem fazer uma transição suja, onde você chega para um município e não tem nada, não tem informação sobre a cidade, os projetos, as políticas públicas que foram feitas, a prefeitos que perderam a eleição e que estão trabalhando junto com o vencedor, compartilhando informação, trabalhando em conjunto,
criando políticas públicas em conjunto, continuando o que iniciou o outro. Como se falou no painel anterior também, a importância de continuar com o planejamento que foi feito pelo governo anterior e aproveitar a oportunidade que você vai ter 4 anos para continuar construindo para esse horizonte que foi definido em comunidade e para o bem dos cidadãos, priorizando as pessoas e sem pensar só no interesse pessoal. E hoje tem muito caso de prefeitos que vencem e vêm conosco a falar e dizem: eu venci, eu quero trabalhar bem, quero fazer um planejamento, eu quero ter uma ordem, um norte, eu quero trabalhar com a equipe que perdeu, gostaria de ter mesas de articulação. E também temos prefeitos e prefeitas que falam: nós queremos trabalhar juntos, eu preciso da sua ajuda. Como no caso de uma cidade em Neuquén, onde os 2 prefeitos estão trabalhando com acompanhamento da Rio. E nós trabalhamos com isso. São casos de sucesso. Eles sentam a falar, tem uma organização que acompanha eles, valida eles e tem um norte compartilhado. Bom, estamos ficando sem tempo. Eu vou falar com o pessoal técnico para falar disso. Mas temos alguns minutos e vocês podem ler o QR Code para fazer as perguntas. E com a Evelyn, eu gostaria de perguntar: a Argentina é um lugar para todos? E você, como engenheira agrônoma, como caso de uma profissão de multiplicidade de jovens que encontram em outros horizontes mais oportunidades do que na Argentina, a Jornadeiros Agro abriu uma porta para vincular as empresas com os estudantes, se formando a muitos estudantes, muitas pessoas que estão indo morar fora. Então, para mim, seria muito bom que eles pudessem voltar para o país. Não sabemos o que vai acontecer. Mas como é a sua situação, Evelyn, com isso? E poderia responder você se a Argentina é um lugar para todos? Muito boa pergunta. Para mim, é um lugar para todos. E além dos que vão embora, e está tudo bem, porque cada um pode acompanhar os seus sonhos e fazer o que quiser. Aí eu mudaria a mensagem e diria para aquelas pessoas que acordam pensando: que vontade de ir para outro país, aqui não tem nada, culpar aos políticos, o que for. Para mim, seria bom então pensar como que a Argentina, as instituições locais, podem fazer um plano e estabelecer algum tipo de ação para aqueles que decidem ficar. Eu me focaria em aquelas pessoas que decidem ficar aqui para realmente ter uma mudança na Argentina, sem pensar tanto nos que estão indo embora. Porque pensar em uma política para aqueles que decidem ficar, crescer na Argentina e agregar valor ao nosso país, que é tão rico, com tantos recursos, eu acho que assim os que forem embora poderiam voltar. Então, estamos com algumas perguntas para Lucas. Quais atividades concretas você poderia recomendar para promover a transformação e liderar mudanças em palestras com produtores, agricultores? Bem-vindo. Que boa pergunta, porque em geral eu sou ruim me explicando o que nós fazemos. Que bom para contar também a mudança que nós estamos fazendo em 2023. Nós fazemos 2 coisas concretas. Estudantes de faculdades vinculadas ao setor agroindustrial, agrupamos eles e, junto com empresários do setor, organizamos visitas a essas empresas. E
do Ministério da Agricultura me ajudaram. Eu contei do Ignácio. Basicamente, nós tiramos o aluno da sala de aula e levamos ele para a fazenda, voltando para a sala de aula 2.0. E com a ajuda do Luiz Urriza, mudamos um pouco a nossa mentalidade, com uma principal mudança. Tudo que nós queremos fazer para mudar a mentalidade e formar jovens protagonistas, não podemos fazê-lo sozinhos. Precisamos do compromisso do setor produtivo, das empresas e especialmente dos empresários, porque eles têm a capacidade de contar a sua experiência, explicar por que eles ficaram na Argentina, quais são as suas apostas. Então, temos um programa de empresas comprometidas, que são empresas que dizem: bom, eu vou apostar pelos jovens que ficam aqui na Argentina. Eu gostaria de ficar mais perto. Então, nós criamos esse programa de empresas comprometidas, onde as empresas participam, contribuem para que nós possamos ampliar o que nós fazemos. E uma vez por mês, fazemos os encontros chamados de motivação e inspiração, para que cada um desses jovens possam ouvir o setor, o empresário, a pessoa falando. Então, poderiam se perguntar: se ele apostou pela Argentina, por que eu não poderia fazê-lo? E, finalmente, uma ideia maluca do Luiz Urriza para o ano que vem: e se nós levamos ele para o mundo, aqueles mais destacados, os mais capazes, poderíamos validar, será que podemos validar o seu esforço e levá-los para outros países, para que voltem para a Argentina com mais ideias que possam sair da conjuntura argentina para pensar a Argentina a partir de outra perspectiva? Então, vocês podem entrar no nosso site como estudantes, como empresas também, podem apoiar-nos para continuar com o nosso sonho. Então, Catalina, vocês estão trabalhando para que a Argentina seja um país para todos. Há alguma coisa aqui na Presídio que nós aqui presentes poderíamos fazer? Bom, como falou o Lucas, da parceria e articulação com empresas que nos ajudam. Então, vocês podem ajudar-nos com alimentos, nos ajudar com alimentos, doações, participando, dando uma palestra com os nossos times. Não necessariamente na Haciendo Camino, mas como eu falei, todos nós que tivemos oportunidades, temos que olhar para os lados também e nos envolver como o desenvolvimento daqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, na nossa ONG há muita coisa para fazer. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, tem o nosso site, haciendocamino.org.ar. Mas para nós recuperar e tratar a cada uma das crianças que é recuperada da malnutrição, isso aí é feito graças a um doador que financia os tratamentos. Eu vou fazer uma pergunta fora de contexto, mas eu preciso fazê-la. Você tem aí uma tatuagem que são 2 pés. Tem a ver com isso? É o logo da ONG. Ah, que bom. Ela tem a tatuagem aí no tornozelo esquerdo. Peço desculpas, então. E para a Rio, para a Flor, como poderíamos fomentar as atividades para que haja mais liderança pessoal? Há espaços e equipes acompanhando? Como é que poderíamos criar mais espaços de aceleração e desenvolvimento humano? Obrigada pela pergunta. Há maneiras de fazer, sim. A primeira recomendação é sempre tentar trabalhar como o governo local. Não sei de onde é a pessoa que pergunta, mas tudo bem. Então, primeiro tem que tentar se aproximar ao governo local, à equipe local, para justamente fazer uma equipe. Mas equipe não só com pessoas do setor público, mas também uma equipe com diferentes organizações que são stakeholders estratégicos para essa comunidade. Então, convidar na mesa há diferentes maneiras. Na Rio, óbvio, estamos à disposição
de qualquer uma cidade que quiser trabalhar conosco e que precisar um acompanhamento para ter PPP, parceria público-privada. Por exemplo, hoje fizemos uma PPP no município de Godoy Cruz entre todos os stakeholders estratégicos da cidade que estiveram sentados criando uma política pública com o município para reduzir a brecha digital. Então, essa política pública agora está no campo, foi lançada. Então, se vê o impacto quando a comunidade trabalha em conjunto e quando todos os stakeholders estratégicos estão na mesa para que uma política pública com impacto e que possa abordar as problemáticas complexas. Em geral, nosso trabalho é com desafios simples de serem resolvidos no nosso país. E essas problemáticas complexas precisam de soluções complexas pensadas por todos. Então, vocês podem entrar em contato conosco, porque nós vamos fornecer ferramentas e lembrem, tem que trabalhar em comunidade. Obrigada. Lucas, olha só que interessante. Pode ser uma ideia, de fato. Por que não adicionam políticos acompanhando os garotos? Vamos fazer. Seria bom. Todas as ideias são bem-vindas. Está faltando força, pessoas empurrando, mas ideias sempre bem-vindas. Se alguém trouxer uma ideia e quer empurrá-la, então perfeito. Mas aqueles que trazem ideias, fecham a porta e vão embora, então não. Muito bem. Cati, você poderia contar a sua experiência de adoção das 7 crianças e como foi essa mudança que integrou eles na Argentina? Quando eu morava em outra província e decidi voltar para Buenos Aires, eu levei comigo 7 crianças de Santiago e a maior das meninas era faxineira numa casa com 14 anos. Eu trouxe ela comigo e ela conseguiu finalizar a escola. E depois eu tive mais 3 filhos biológicos, então são muitos em casa. E para mim esse processo foi ótimo e para eles também perceber esse processo. Nós agora estamos morando em Buenos Aires, mas quando vamos para Santiago com os meninos, eles veem as famílias e eles dizem, eu vejo os meninos que não estão comendo e eu lembro da minha história, eu vejo eles sem tênis, eu lembro da minha própria história. Então eles se envolvem de outro lado também. É impressionante como crianças que moraram num contexto de violência extrema, de feminicídio, de fome, podem voltar agora após ter recebido outras oportunidades. E aí eles também conseguem ajudar pessoas que estão nas mesmas condições que eles estiveram. Sempre se diz que a metade dos argentinos são pobres, mas se cada um de nós pudesse pegar um desses pobres para se ocupar deles, só de o país seria diferente. E para mim seria muito importante que possamos gerar essa consciência nos nossos filhos, né? Que eles conheçam outras realidades para valorizar o que têm e para se comprometer com aqueles que não têm nada. Não sei o que mais poderia contar. Maravilhoso o que você contou. Parabéns mais uma vez pela sua empatia e também pela sua coragem. Não temos muito tempo, temos muitas coisas para falar. E é um comentário que eu gostaria de compartilhar. Eu adoro o que vocês fazem, é de muito valor, mas os políticos têm que ser envolvidos, porque com o seu poder definem o nosso presente e o futuro. E nós deveríamos marcar a agenda. Mais algum comentário? Eu concordo com o comentário que temos que trabalhar em profundidade, temos que melhorar. Para isso estamos. Na Rio também queremos melhorar as capacidades de gestão dos governos locais. Mas eu sempre falo da importância de trabalharmos em comunidade, construir em comunidade. E é um exercício bem lindo, que também é bom para contar uma coisa que nós estamos trabalhando entre organizações. Esse exercício que nós fazemos para contar como que trabalhamos com os políticos, que quando nós começamos a trabalhar numa cidade, perguntamos a eles e também aos cidadãos, que muitas vezes estão na mesa participando. Então, nós perguntamos,
Como vocês sonham que a sua cidade seja em 10 anos, 5 anos? E eu vou pedir vocês para me acompanhar nesse exercício e nessa pergunta. Fechem os olhos, se precisarem, e pensem. Como vocês querem que a sua cidade possa ser em 5, 10, 20 anos? Saindo na negatividade dos jornais, da realidade que temos hoje. Vamos pensar em sonhos. Esse é um exercício que nós fazemos muito e que sempre traz esse resultado. Sempre falam, eu quero uma cidade que possa alcançar o seu máximo potencial, que possa oferecer oportunidades para todos, ou em nível país, um país para todos. Uma cidade onde tenha boa qualidade de vida, excelente qualidade de vida. E se fizermos duplo clique, uma cidade segura, uma cidade limpa, uma cidade com sistemas de transporte eficientes, mas também inovadores. Uma cidade circular, cuidando do meio ambiente. Uma cidade com conhecimento, onde os jovens, como falou a Eve, não tenham que ir para outra cidade a morar para estudar o que quiserem estudar, que possam ficar na sua cidade, que possam ter também uma ampla oferta educacional e uma oferta empregatícia ampla também. Uma cidade com uma atividade econômica vibrante, uma cidade onde tenhamos tudo o que nós precisarmos para desenvolver o nosso ciclo de vida e onde possamos ter opções ao longo do nosso ciclo de vida todo. Parecida? Todos sonham com uma cidade semelhante, querem essa cidade? Sim, eu vejo que estão dizendo que sim. Por favor, levantem a mão para ver se todo mundo sonha com essa cidade. Sim, então estamos juntos. Para chegar a essa cidade do nosso sonho, algumas coisas têm que acontecer. Essa é uma receita de 3 ingredientes. Um Estado eficiente, que tem que fazer a sua parte. E aí retomo a pergunta que nos fizeram. Temos que ter articulação público-privada, participação dos dois setores, e tem que ter envolvimento da cidadania. Uma cidadania engajada, organizações de cidadania engajada, como nós aqui. Então, cada qual, desde seu lugar, deve pensar qual o grão de areia que pode sumar para contribuir com a sua cidade, como podem contribuir de cada lugar de vocês para ter uma cidade melhor, um país melhor. Da nossa parte, nós já temos trabalhado muito e queremos continuar trabalhando. Evelyn, você quer contar? Quando nos convidaram para participar nesse painel, nós pensamos que, para além de cada um contar a sua experiência e o trabalho que tem feito, pensamos que o painel trouxesse também uma ação, não só contar a experiência. Como quer fazer a mudança da sua perspectiva? A ideia é fazer um contrato, né? Um contrato entre todas as partes para trabalharmos juntos. Fazer alguma coisa colaborativa, uma mesa de trabalho em que cada qual possa contribuir e fazer uma coisa em conjunta e fazer realidade aquilo que nós 4 sonhamos. Todas estas organizações vão assinar um acordo, uma salva de palmas para eles, né, por essa ação, porque falamos nisso. Podemos assinar agora, depois, vamos lá então. Nosso convite nós vamos assinar esse acordo e vamos continuar trabalhando juntos. Mas se alguém quer se unir a essa articulação, pode se aproximar. Qualquer um, jovem, idoso, adulto,
Aqui não tem velhos, não. Tem só pessoas com experiência. Que boa mensagem, né? Alguma mensagem antes de assinar? Qual a mensagem que querem passar para as pessoas adultas para saber por onde avançar? Bom, ontem um colega da organização me enviou este texto. Eu quero ler. É uma mensagem para os adultos e para todos nós. Não é crítico aquele que conta, nem aquele que assinala como o forte se esbarra, ou como pode ter feito melhor aquele que fez as coisas. O mérito é aquele de quem está na areia, com suor, com sangue, aquele que se esforça corajosamente, aquele que se engana, aquele que uma e outra vez tenta sem chegar e que afinal, mesmo que conheça o triunfo das grandes conquistas, se fracassar, vai ser com ousadia. Vamos assinar? É. Sumar a Maria Amélia. Eu quero convocar a Maria Amélia também. Equipe Quo-Vadis, grande protagonista disso tudo que a gente está vivendo. Bom, muitas vezes se fala que estas organizações trabalham por metro quadrado e trabalham a partir e mudam tudo a partir daí. Eu acho que vocês têm o efeito borboleta, né, no seu trabalho. Num jantar de Rio, eu fui convidado, estava Marco Bichamil. Ele fazia o churrasco, né? Ele também tocou violão. E ele me contou da sua vida. E eu pensei, eu devo conectar ele com a Presídio Jovem. Depois ouvi um podcast e soube que ele tinha formado jornaleiros. Então, quando a gente quer articular, né, depois percebe que as coisas vão se dando naturalmente, né? Um prazer que estejam todos aqui. Eu acho que aquilo que vocês fazem é muito mais do que um metro quadrado. O nível de interação e o efeito cascata é enorme. Vamos lá. Isso prova que a gente quer passar para a ação. Cuénteme usted un poquitito cómo ha visto todo esto, que me interesa su opinión. Bueno, qué difícil y qué fácil. Bom, que difícil e que fácil, né? Da Quo-Vadis, da equipe Quo-Vadis, eu quero agradecer você, Jorgelina, pelo seu profissionalismo e seu compromisso ano após ano. E também dizer que hoje de manhã passamos pelo planeta, pelo clima, pela produção, pelas regras. Depois fomos amigos ou inimigos, ou pessoas que têm que se unir para fazer as coisas. E não conseguimos evitar a tentação, mesmo com medo, né? Porque são terríveis, têm uma energia de colocar, de finalizar com esse dia tão extraordinário. Nós queremos falar em heróis. Herói não é mais o Superman, nem Batman, são os heróis cotidianos, eles são os heróis. Se nós chegamos aqui foi porque tivemos a oportunidade de que vocês falavam. Essa oportunidade é uma grande responsabilidade para nós. A gente não tem direito de não transmitir esperança. A nossa obrigação moral é transmitir esperança, alavancar essa geração, porque o solo de que a Presídio fala tanto, esse solo que a gente pisa, que a gente semeia, a gente que produz, que cuidamos, não é nosso, é deles e daqueles que estão por vir. E vão julgar a gente por isto que estamos deixando. Então eu convido a que cada qual se comprometa, fique responsável, a trabalhar junto, ajudar as pessoas, pisar a miséria como se fosse um cigarro. Não devemos mais pensar no bronze, né? Eu. Se o outro
aquilo que o outro faz vale a pena, vamos ajudar para que eles brilhem. Muito obrigada. Esperamos vocês no próximo Quo-Vadis, no ano que vem. En YPF Agro estamos todo el tiempo acompañándote con las mejores soluciones desde el inicio hasta el final del ciclo productivo. Con la mejor genética de semillas, nutrición especializada, protección de cultivos y soluciones energéticas. YPF Agro aporta tecnología e innovación al manejo diario de tu campo, porque el campo es todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ahí. YPF Agro. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge.